Gente, boa noite. Olha nós aqui de novo. Estamos de volta. Agora sim. Papo Pólen com Rubermária Esperandio. Esse dia foi muito esperado por todos nós, né? Rubermária é uma poeta, uma contista, uma artista, uma profissional da melhor qualidade e a gente está aqui para conversar com ela hoje, né? Vocês esperaram com ansiedade, eu esperei também com ansiedade. Vamos conversar com Rubermária Esperandio, que é uma beleza de pessoa. Vocês já vão ver já como ela tem coisa para dizer, gente. Ela é maravilhosa. Rubermária, manda o convite para mim. Ah, já mandou. Que beleza. Rapidinha, rapidinha. Aceitei o convite, vamos ver. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Opa, agora foi. De novo. Agora deu Agora certo. sim. Agora deu tudo certo. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. E já quero agradecer a todas as pessoas que estão aí para nos prestigiar. Estou muito grata. E eu espero que seja um bom bate-papo. Eu já quero dizer que às vezes, eu fico, eu estou um pouco tímida, mas vou me soltar. Mas, enfim, Eu, estamos po- aí. eu posso contar um segredo para você que eu acho que não sei se o pessoal já reparou. Eu também sou muito tímido, sabia? Mas será que eu dou a perceber que eu sou tímido? Disfarço bem. Eu Eu disfarço disfarço bem, bem? porque todo mundo diz que eu não sou. Quando eu falo que eu sou tímida, as pessoas falam, nunca, imagina, né? É porque eu sou falante, falo pelos cotovelos, né? Mas também talvez esse ser falante também é uma tentativa, né, de vencer essa timidez. E você acha que eu dou a perceber muito que eu sou tímido? Eu acho que você é um grande comunicador, mas eu percebo a sua timidez, sim. É, pô, então eu tô Até porque enganando eu mal. já sou sua amiga, né, também, né? A gente conversa Ah, muito, né? não Então é eu de já te hoje, conheço um pouco melhor. não é de hoje que você me conhece, né? Bom, vamos lá então. Começar dizendo aqui a sua pequena biografia, né? Você é mineira, criada em Mato Grosso e mora hoje no nosso querido Rio de Janeiro. Eu também É, moro. Você é cidade que eu formado adoro. Pois é, né? Formado em comunicação social com mestrado em mídia, política e cultura pela UFMT. Bom, Isso. é isso aí, né? Então eu já vou perguntar pautado nessa tua biografia. Você nasceu em Minas Gerais, foi para o Mato Grosso. Foi interior de Minas que você nasceu? Ou é Eu só sou de impressão uma. minha? Não foi. Não, eu E você, nasci em Central de Minas, que é uma hum, cidadezinha muito pequenininha até hoje e que fica perto de Governador Valadares, né? Aí eu vim de lá com 2 anos, né? E aí a gente foi morar no interior de Mato Grosso, onde eu fui criada. e você foi para o Mato Grosso com quantos anos? 2. 2 aninhos? Uhum. Hum, Me diz uma coisa, você acha que, pelo menos eu percebo, mas eu não vou falar nada aqui para não influenciar a tua resposta. Você acha que Mato Grosso marcou muito você a tal ponto de aparecer no teu trabalho também, como poeta, como contista também? Porque eu sinto que há marcas muito grandes assim de regionalidade, não só no teu sotaque, mas na tua própria jeito de pensar a vida, visão, né, e tudo. E como é que isso vai parar no teu trabalho, essa experiência de Minas, ou Minas não, que você saiu muito novinha, mas de Mato Grosso. Como é que Mato Grosso aparece no teu trabalho? Me fala. Eu penso que todas as influências que você sofre, que você tem, né, ao longo da sua vida, por mais que você mude, a gente muda constantemente, né, a gente está sempre tentando melhorar, né, mas o passado está ali dentro de você, né, e às vezes mesmo que você não queira, certas coisas aparecem, né? Porque
Tem hora que, dependendo da emoção, vem, às vezes, desenterra, né, um ser, né, muito antigo, né, porque o nosso corpo é isso, né, ele é um lugar onde habita todas as rubermárias, né, existe a rubermária do útero, né, ela habita meu corpo, né, como, né, mas eu sou bem racional, tento ser bem racional. Então, eu estou sempre cuidando, né, com os meus pensamentos, com as minhas emoções, né? Mas, às vezes, a gente tem umas surpresas. E Mato Grosso, claro, eu vivia a maior parte da minha vida em Mato Grosso, né? No Você acha, interior. sim, você acha que algumas opções do teu livro são marcas de uma luta da Rubermária contra um tipo de pensamento bem comum nessa região mais centro-oeste do Brasil? Vou dar exemplos mais específicos. Por exemplo, no teu livro você fala sobre a questão do aborto e do feminicídio e fatalmente, com certeza, aparece muito da questão do machismo e tudo. E aí a gente, em conversas nossas particulares, como amigos, né, a gente estava falando sobre isso, né, esse Brasil rural, e com a eleição desse atual presidente, veio muito à tona e a gente ficou aqui no Sudeste meio atônito, falou que Brasil, embora, né, os modernistas, muito, desde que, assim, a gente tem, assim, se a gente for recuando, a gente vai vendo o quanto os pensadores, né, os intelectuais sempre perceberam, sempre diagnosticaram, sempre entenderam o Brasil como um país de muitas faces, né, principalmente essa face mais interior, mais agrária, mais rural, e essa face mais urbana, que foi se urbanizando pouco a pouco. Os modernistas se centraram nisso, né? Eu estou falando muito dos modernistas, mas antes deles também. Você vê com Inocência, né? Aquele romance do Visconde Toné, é um Brasil ali rural, né? Você tem um pai muito mandão ali, né? Então, você vê todo aquele pano de fundo do Brasil agrário aparecer ali, né? Nem como pano de fundo, não, mas como um pano de frente, né? Ali no romance. Estou dando um exemplo, né? Como é que isso foi aparecer na tua poética? Esse Mato Grosso, ele te estimulou a escrever? Essa resposta a Mato Grosso vem na formato dessa coisa de falar sobre o aborto, falar sobre o machismo, falar sobre o feminicídio, que me parecem questões ali em Mato Grosso tratadas de uma maneira diferente do que aqui no Sudeste? O que você acha? Bom, o eixo Rio-São Paulo, né, sempre foi o lugar, né, onde as ideias, as novas ideias despontam, né, e daí elas são levadas, né, pelo interior, né, tudo acontece no eixo Rio-São Paulo, né, é daqui que tem essa efervescência, né, de ideias e tal. Mas o livro, na verdade, eu criei, né, uma personagem, a Matrioska, que é uma mulher, que ela é uma mulher e o mundo, né? Mas é óbvio que a Matrioska é uma obra minha, né? Então, quer dizer, tem a ver comigo, tudo que nós escrevemos, de certo modo, está dentro da gente, né? Até aquele personagem cruel que você cria, né? Ele tem um pouco de você também, por mais que você o odeie, porque você conheceu alguém daquele jeito, né? Então, quer dizer, aquela existência passa a fazer parte de você também. Até porque nós também, nós não somos bonzinhos, né? Nós temos os dois lados, né? Lados bons, nós somos muito egoístas, né? Agora, esse livro foi um momento de maturação minha, de maturidade, que eu tava lendo muito. Eu, na verdade, estava escrevendo estava estudando sobre contos, escrevendo contos, né? Eu já tinha feito oficina de poema, de poesia também. E, e aí eu estava muito cansada, porque refletir, pensar cansa, né? E eu estava eu ficava muito cansada às vezes, né? Com essa busca que eu estava fazendo do mundo, de conhecer o mundo, as pessoas, né? E aí às vezes eu parava um pouco para descansar e eu comecei a escrever.
às vezes até era mesmo, são reflexões de coisas que eu tinha acabado de ler, né? Ou às vezes também não, às vezes era uma cena, uma palavra, né? Uma frase, acontece de vários modos, né? Então eu também estava meio que num combate, né, com o meu eu antigo, né, com o meu eu anterior. Eu estava com novas ideias, né, eu estava aqui no Rio, vendo aí esse movimento feminista, né, crescendo muito. Então eu fui muito influenciada também por esse pensamento, né, pelas leituras que eu fiz também sobre o feminismo, né, me marcou muito a Judith Butler, né, o que ela fala sobre sexualidade e tal. Então, quer dizer, na verdade, eu estava escrevendo e pensando, né? Uhum. Então, é uma Rubermária com novos pensamentos, entendeu? E, de certo modo, eu estou combatendo mesmo a Rubermária que eu era, eu estava combatendo a Rubermária que eu era em Cuiabá, a Rubermária que eu era em Jauru, Mato Grosso, porque esses são lugares que estão dentro de mim e que são passado, né? Não, E inclusive é são o mundo que te presentes. formou, né? Esse é o mundo que te formou, né? Para você desconstruir esse mundo que te formou, tem que ter muita leitura, muita reflexão, isso com certeza, né? E esse choque Sim, cultural, e esse choque cultural com o Rio de Janeiro, né? e dói, mudar dói. Isso me doeu muito. Eu estava num momento assim de muitas vezes você não Eu sabe acho que a mais quem conexão você da Rubermária, Perandio, foi. tá, acho que a conexão deu uma fraquejada. Eita, que palavra horrorosa, quase que eu falei. Eu, Quase, parei no meio. Ah, mas, enfim, ficou uma palavra ruim essa palavra. Não é uma palavra ruim, mas ficou ruim. Mas a conexão não tá boa. Mas olha, mas completa o que você ia falar aí, claro. então, é que eu estava dizendo, né, que mudar dói. É por isso que às vezes muita gente continua, né, naquela mesmice, né, não quer refletir, porque dói, porque você tem que, primeiro que você tem que estudar, né? Eu sempre gostei muito de ler, de estudar, porque veja bem, eu sou uma pessoa, minha família é muito simples, meus pais são muito simples, né? E fui criada no interior, né, do Brasil, então a gente não tinha acesso a muita coisa. Eu fui entrar num cinema quando eu fui fazer faculdade, entendeu? Aí eu arrumava aquelas pilhas, porque na época a gente pegava videocassete, e eu pegava Uhum, pilhas de filmes para eu conseguir acompanhar a aula que era de comunicação social e, no meu caso ainda, eu estudei sobre cinema, né? Então eu uhum, precisava disso, né? Então, assim, porque o que eu pensava, né? Que eu sempre achei, eu descobri muito cedo que a gente precisa de ter muitos contatos com os vários tipos de pensamento para você elaborar o seu pensamento, né? uhum, E aí, se você vive muito no meio dos seus iguais, é difícil de você ter uma outra opção, optar por um pensamento ou outro. Você não vai optar por nenhum pensamento, você vai ficar naquele pensamento. E ler, para mim, era interessante, eu aprendi isso na escola, porque na escola eu tinha acesso a outros pensamentos, sabe? uhum, É, e aí eu via que quem eram aquelas pessoas que estavam escrevendo aquelas coisas, entendeu? Que estavam falando uhum, coisas diferentes. Então, logo eu descobri que eu poderia ter acesso ao mundo, entendeu? Eu podia ter acesso à Alemanha, à França, à Índia, a vários pensamentos de vários lugares, lendo, estudando, entendeu? uhum. Então, Sede mas de isso é conhecimento. dolorido. Sim, sede de conhecimento, né? Eu tenho muita sede de conhecimento. Eu até acho que fiz disso como se isso fosse me trazer a felicidade, né? Mas às Uhum. vezes traz muito enfado também. Você sabe que uma vez, vou contar aqui uma história divertida, eu sou cheio das histórias divertidas, a gente riu bastante quando a gente se encontrou da última vez, né?
E Isso. uma vez na faculdade de História, eu estava no laboratório de ciências antigas, né, da história antiga. E o laboratório de história antiga da UFRJ, ali no Largo de São Francisco, no centro da cidade do Rio de Janeiro, ele dá, a janela dá para um bar. E a gente estava lá em discussões angustiantes no laboratório de história antiga, né, falando sobre os gregos, sobre os romanos e tal. Daqui a pouco eu passando também por uma fase dessas, tipo essas fases de crise assim, abandonando crenças, adquirindo outras crenças. Aí cheguei para minha professora e falei: nossa, professora, quanta coisa a gente estuda, né? Aí eu falando minhas angústias para a professora tinha se tornado minha amiga, né? Da universidade, minha orientadora, inclusive, desse curso que eu fiz, que eu sou historiador. Eu só fui dedicar às letras a partir de 2010, né? Letras de literatura. E aí ela falou assim: vem cá na janela, dá uma olhadinha aqui. Tá vendo aqueles caras ali bebendo e rindo? Nós somos os infelizes, eles é que são os felizes. Porque a ignorância te deixa muito mais feliz do que tomar ciência de certas coisas, né? Você acordar para certas realidades. Então, realmente é um sofrimento você abrir os olhos, né? A gente compara muito com aquela coisa da parábola do mito da caverna, ou alegoria, né, da caverna, né? Que o cara que sai para ver a luz, ele fica uma dor nos olhos desgraçada, né? E depois ele volta para contar para os prisioneiros, né? Ele sofre todo tipo de preconceito e tudo mais. Ele sofre. Quem vai ver a luz sofre pra caramba, né? Mas eu acho que é melhor ver a luz um pouco, porque, se bem, Rubem Mário, é que a ciência hoje em dia a gente tem que ser flexível, né? Tudo bem que a religião possa ser cheia de dogmas, mas a ciência também tem seus dogmas e não é a verdade, não há verdade total em lugar nenhum, nem na religião, nem na ciência. Tudo é um grande mistério e a gente tem que ficar ali surfando no meio do mistério, jogado ao próprio sabor do destino, né? Como dizia Sartre, né? A gente está jogado no mundo, né? Querendo descobrir um sentido, né, para o caos, né? É a religião que dá sentido ao caos, é a É assim. ciência, é a poesia, porque três irmãs mais antigas do mundo, né? A religião, a poesia e a filosofia, né? A ciência, né? Essas três vão jogar o olhar para o mundo e vão dizer assim: bom, que mundo é esse que eu estou enxergando, né? A religião vai tentar dar sua interpretação, a filosofia vai dar uma interpretação que se diz mais exata, né? Mas é mentira, não tem nada de exato, né? São teorias também. Então tem Você está me teorias falando. religiosas, teorias científicas e tem a teoria poética. Então, eu quero ouvir agora, né, para a gente parar de falar um pouquinho, né, vamos falar um pouco de poesia. Queria ver um pouco desses olhares reflexivos poéticos seus para tentar explicar o nosso caos. Então, me dá aí um poema aí teu do Matrioscas que, não sei, você buscou entender, sei lá, o aborto, o feminicídio, a realidade, né? Me dá aí uma fala reflexiva poética tua aí. Na verdade, eu anotei, eu marquei alguns para ler aqui. Eu gostaria de começar lendo o, o poema que dá nome ao livro, né? Maravilha, manda Que ver. se chama Matrioscas. Manda ver. Para não. Vai Posso? lá. Claro. Matrioscas. Para não romper nas nervuras, facilitar o entalhe, secar sem se entortar, é preciso escolher a madeira certa. Depois, faz-se um buraco nela. Vai doer. Ainda dói. O miolo estripado. No seu oco, coloca-se a outra, feita à sua semelhança, cópia da cópia. Para animar mais o artesão, cores alegres e divertidas, verniz contra o gelo, para ela não desmaiar. Assim são espalhadas pelo mundo, em diferentes cores e fantasias, mães e filhas, bonecas, fazendo a festa do artífice. E lá dentro da matriosca, mulheres diminuídas, mas tudo tem um fim. A última será a inteira. Então, esse poema, ele foi um dos últimos que eu fiz,
né? E depois a gente começou a observar que todos os outros meio que giravam em torno desse, né? E aí ele se tornou resolvemos colocar o nome o título do livro de Matrioscas, né? Esse poema me surgiu porque eu estava lendo por acaso na internet me apareceu como sugestão de leitura a, como a história das matrioscas, né? Uhum. E eu me chamou muita atenção quando disse que, né, que foi um artesão e tal, num dia solitário, bababá, e que ele pegou um tronco, né, num dia chuvoso que não achava lenha e foi fazer, ele era solitário, e aí ele fez uma boneca que ganhou vida, né, meio como aquela história do Pinóquio, assim, né, meio paralela, assim. E aí, eu falei, olha só, a gente vive num mundo patriarcal, né? Nós mulheres, quantas mulheres são machistas, né? Por que que nós somos machistas, né? Eu mesmo, às vezes, eu me deparo com alguns machismo, algumas coisas que ainda não estão, às vezes uma fala, né? Então eu falei, nossa, nós somos machistas e porque nós somos feitas pelos homens, pelo mundo dos homens, entendeu? E aí Uhum. eu fui pensar, né, como uma era colocada dentro da outra e como todas eram ocas e como elas eram iguais. Só mudava de tamanho, né? Mas elas eram iguais. Aí eu falei, tá aí, né? Você tem, por exemplo, uma reprodução familiar, né? Aliás, né, nunca se falou tanto em família, né? Em pátria, né? Como nesse governo, né? Uhum. Então, por exemplo, você tinha ali que na verdade a família é a reprodução do sistema social, né? E ali você Sim. tinha as mulheres, né, que eram feitas pelos homens, né? Olha, a mulher tem que ser recatada, a rainha do lar, né, comportada, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mulher não pode trair, só homem pode, por exemplo. Uhum. Enfim, né? Se o homem trai, ele é garanhão, se a mulher trai, ela é vagabunda, né? Uhum. Então foi aí que nasceu esse poema, né? Ele nasceu dessa Uhum. construção, de eu saber também que existe no mundo inteiro diferentes tipos de matrioscas. Elas vão ganhando novas roupagens de acordo com os países, né? E assim também são as mulheres. Nós nos diferenciamos umas das outras no mundo inteiro por uma roupagem, entendeu? Mas o mundo Uhum. inteiro, ele está fundado no patriarcado, sabe? E as mulheres sofrem com isso, né? Porque Uhum. tira a essência da mulher, o que ela realmente é, o que ela poderia ser, tira a sua voz. Agora que a gente está começando, né? Quer dizer, agora não, Uhum. né? Isso já é bem antigo, mas no Brasil, eu acho que de uns tempos para cá isso ficou muito forte. É, Então foi daí. existe uma dialética aí, né? As mulheres cada vez se discutindo mais a questão da mulher, né? Dos direitos e limites e o que é limitado, o que não é, o que faz parte da cultura machista, patriarcal, né? E machocêntrica, né? Androcênica, né? Melhor dizendo. E acaba que hoje em dia os estudos e os debates vão avançando, mas os homens vão tentando que isso regrida, mas não vão conseguir não. Por mais que exista uma força opositora, as mulheres estão cada vez mais expandindo realmente e cabe aos homens entrarem, acompanharem a discussão do feminismo, né? Embora meio complexo e cabe outra discussão que aqui não cabe hoje, aqui a gente fazer, sobre até que ponto um homem pode ser feminista ou não feminista, um homem pode ser feminista, é uma discussão que vem sendo colocada aí, mas se não dá para ser feminista, o homem, que pelo menos ele se mantém o tempo inteiro acompanhando debates atuais, né, modernos, sobre essas questões da mulher e de como a mulher pode, em, em, em igualdade de condições, conviver com o homem, né, tendo os mesmos direitos, né,
e tudo Eu mais. acho que Inclusive a questão salarial, que é uma coisa problemática até os dias de hoje, né? Que a mulher sempre ganhando menos que o homem. Mas, ó, Roberto Mário, eu quero tocar em outros pontos, e inclusive dizer que muita gente está participando e falando. Por exemplo, o Stélio falou aqui, né? Tímida? Ele não acredita ah, muito que você seja tímida. ele fala isso. Pois é, a Ana Calixto dizendo boa noite pra Obrigada, gente. Boa Hélio. noite. É o pai da Rebeca. Ah, é o pai da Rebeca? Ah, que É. legal, bom conhecer, bom conhecer. Então, escuto coisas boas de vocês, Télio. Sempre ela que fala super bem de ti. Ó, meu Da amigo, amizade, da Cardoso amizade que vocês chegando têm. aí. A Marta também batendo palma. Marta toda Minha hora irmã. batendo palma. Gosta de bater palma. Tua irmã? Que bom Não, conhecer a eu Marta. falo que é minha irmã, mas ela é minha comadre, minha amiga há 20 não sei quantos anos, e é muito querida, minha irmã de coração. Maravilha, maravilha. O Cadu aqui do Rio de Janeiro, Cadu 001, Rio de Janeiro, falou, já voltou. A Lúcia Quadros Oliveira, minha amigona lá de Bagé. Boa noite, Lúcia. Marta Mais Palmas. Oi, titia. Josi Novaes falou, oi, titia. Você deve ser tia dela. Ah, é a minha, é a minha irmã, ela tá aí, ela tá assistindo com os filhos, com os meus sobrinhos, o Joaquim e a Maria Alice. Eu mando videozinhos para eles de vez em quando para conversar. Ah, que legal. Tá batendo a saudade aqui através da nossa live. O Edu Tolendal também está presente. Pá, pá, pá. O Wesley Ai, Araújo também. obrigada. Beleza. O Wesley Araújo também batendo palma. O Carlos Cardoso disse que ama esse teu poema, que você acabou de falar. O Vitor Colonna batendo palma, nosso amigo Vitor, próximo convidado aqui do Papo Pólen. A Andrea Maraglia, ou Maralha, eu não Ai, estou a minha acertando. amiga, psicóloga maravilhosa, eu adoro conversar com ela também. É igual eu e você conversando, é muito bom. Tá? Então precisamos Maravilha, conversar, viu, Andréia? maravilha de poema, ela diz. Maravilha de poema. Antônia Júpiter colocando aqui o seguinte. Caramba, às vezes eu perco aqui. Eu adoro seus poemas, Rubermária, são esplêndidos. A Ai, Jussi obrigada. Novaes, a Jussi Novaes falando, lindo poema. Vitor Colonna, traição não é infidelidade. Tá certo. O Oscar Henrique Cardoso assistindo agora. Cheguei agora, estou em casa. Bom, quero ler também agora um outro poema teu que fala de uma coisa que eu achei bem interessante, o viés que você também trabalhou, além das questões sociais no teu livro Matrioscas, é o amor, que é um tema tão, né, explorado pelos poetas, mas aqui com um recorte bem especial no teu livro, eu quero ler uns de amor, que não Tá. tem nome, tá? Tá sem título. Qual E esse parte? amor que não vem? E esse amor que não vem? Que todo mundo quer? Chega de pantufa nos pés, não pisa em folhas secas, toca de leve a minha pele, sussurra sua alma em meu ouvido, venda meus olhos com tuas mãos de seda, não me deixa ver tua face, tenho medo da morte. Leva-me com a língua na trilha das vísceras, impeça que eu escape do céu de nossas bocas, imprima seu idioma dentro de mim, palavras de carne, verbos sem princípio no meio da ventania. Não me desengane, me faça crer que é a morada dos deuses, onde o fogo queima. O Bermária, eu li teu livro e percebi que os poemas de amor têm algo de muito dolorido, né? De muito doloroso, de muitos desencontros, de uma busca por um amor talvez idealizado por você na tua. A gente O estava amor é conversando sempre sobre isso. idealizado. Pois é, a gente estava conversando sobre isso, eu te fiz até uma pergunta, porque bons livros são assim, né? Eles trazem perguntas. Inclusive, gente, se vocês quiserem fazer perguntas, participem do papo, façam perguntas que eu vou lendo, né? Depois que a gente para um pouquinho de conversar, eu leio as interações de vocês, leio a pergunta de vocês. Mandem perguntas, mandem comentários, mandem beijos, mandem palmas, mandem flores, mas mandem coraçõezinhos, mandem tudo. Mas voltando ao que eu estava dizendo,
teu livro traz o que eu acho muito importante num poeta, que é a reflexão sobre temas, né? E a reflexão do amor, pelo que eu li no teu livro, caminha para uma direção assim, sempre... É difícil resumir aqui numa live tão curta, mas assim, claro que tem a questionamento ao amor idealizado à la Disney, né? Fofinho, rosa choque. Me parece que você quer mostrar que os espinhos do amor, os espinhos amorosos, mas que no meio desses espinhos, que você abandona essa visão do amor romântico, né? Do amor lá, a lá romantismo, né? Literário, artístico, que você desconstrói uma visão de amor para tentar encontrar a face verdadeira do amor, vamos dizer assim. Pelo menos a impressão que eu passei, que me passou, né? Outra questão que o teu livro levanta, pelo menos me deu essa impressão, me deu essa sensação, é de que o amor é uma construção solitária. Eu vou sublinhar essa palavra, amor como construção solitária, né? Que é feita a dois, né? Por mais que você tenha um casal afinado, pensando juntos, parecido e tal, mas o amor que um sente e visualiza e idealiza e projeta no outro é um amor muito do interior e do íntimo, né? Você nunca vai conseguir entrar na consciência do ser amado, por mais que você queira. Por mais que você inseguramente você pergunte: você me ama? Você me ama muito? Mas é muito, 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 muito mesmo. Quer dizer, por mais que você tente agarrar o que ele está sentindo por você, você não consegue porque você não está dentro daquela pessoa. Então me parece, né, o teu livro me levou a crer nisso, que há uma questão aí do amor que eu não tinha pensado antes, de como uma construção filosófica solitária, né? Cada um constrói a sua, por mais que esteja vivendo junto, né? Expectativas um do outro, esperando coisas um do outro. Me fala um pouco se isso tudo que eu falei faz sentido, ou se eu passei... É só uma interpretação de leitor, mesmo eu viajei na maionese. O que você pensou ao propor essa linguagem, essas palavras, esses versos provocativos de amor desse teu livro Matrioshka? Como é que você arquitetou essa discussão do amor no Matrioshka? É que o amor, né, é uma busca constante dos seres humanos. Tudo que nós fazemos, eu acredito que tudo que nós fazemos na face da Terra é para sermos amados. Porque nós somos incompletos, entendeu? E o ser humano, ele vai buscar no outro uma confirmação. Será que eu sou bonito? Será que eu sou legal? Eu sou interessante? Quer dizer, isso depende do outro, né? Ele precisa te dizer isso. Então, essa nossa insegurança, esse que é o problema que eu acho nos relacionamentos, é porque as pessoas ficam esperando que alguém vai resolver o problema dela, entendeu? Que depois que ela achar o amor, a vida está resolvida. Não é isso, entendeu? Eu acho que, inclusive, as pessoas normalmente elas se conectam mais com pessoas do seu grupo, namora pessoas mais. Eu acho que quanto mais tiver próximo do seu campo ideológico, digamos assim, tem mais facilidades, né? Porque tem muitos problemas de estar com o outro, porque todos nós somos essencialmente egoístas, entendeu? E a gente vai errar num determinado... Errar entre aspas, né? Porque num determinado momento, você vai falar uma coisa que a pessoa não vai gostar, ou porque você falou mal, ou porque ela interpretou mal. Tem toda essa questão da linguagem também, que vai estar permeando aí esses dois corpos. Então, quer dizer, tem uma dificuldade muito grande de lidar com o outro. Tem que ter muita paciência, muita humildade e ter também muito um sentimento de, digamos, de ser humano mesmo, de saber que todo mundo é falho, que você também é falha e que, enfim. Então, inclusive a publicidade usa muito bem essa nossa incompletude, né? Está sempre oferecendo objetos, né? E esses objetos vai proporcionar comentários, enfim. Mas essa busca, ela é constante, né? Eu nem acredito, é muito difícil também você encontrar um amor e esse amor durar durante tantos anos, né?
Durava antigamente porque era forçado, né? Mas porque as pessoas mudam, às vezes uma toma um caminho, o outro toma outro, né? Então, muito para... Cada vez mais eu acredito que isso vai ficar menos tempo, ou talvez, tipo, vai surgir, tá surgindo já, né? Várias formas de estar com o outro romanticamente, né? Então, quando eu falo aqui que e a gente idealiza, e a gente precisa ser criativo no amor, eu acho, entendeu? Você criar momentos, né? Você fazer, por exemplo, alguma coisa para agradar a pessoa, dos dois lados, né? Você tem que estar sempre um agradando o outro, né? Surpreendendo também. E, e isso é um artifício, entendeu? Que você faz, porque é uma forma de, às vezes, atenuar o outro lado, porque nós temos os dois lados, o lado bonito né, e o lado feio também, né? A Uhum. gente é as duas coisas. Então, às vezes, é uma forma de mascaramento, entendeu? De atenuar também alguns defeitos, né? Então, quer dizer, tem toda essa ginga, né? Todo esse cuidado que você tem que estar tendo com o outro, né? E que nem sempre nós conseguimos, entendeu? A gente nem Uhum. sempre consegue fazer isso. Então, quando eu digo assim, né? Eu falo para chegar devagar. Eu detesto. Odeio o homem que chega partindo para cima, e principalmente os machistas, já aconteceu isso muito, sabe? Parece que eles acham que tem o dever de chegar e te cantar, entendeu? E eu odeio isso. Eu gosto de ir conversando com a pessoa, de ir sentindo e tal. E, e aí que eu falo para tomar esse cuidado, né? E que eu falo, vem com pantufa nos pés, que é para poder pisar bem de mansinho, né? Com E jeitinho. eu falo também, não me desengana, me faça crer que é morada dos deuses onde o fogo queima. Por que queima? Relacionar a dois às vezes pega fogo, tem brigas, tem desacordos, entendeu? Mas você tem que Uhum. estar sempre criando, inventando, né? Uhum. E de uma maneira muito humana também, os dois também têm que ter muita consciência, né? Eu acho, do ser que ele é, do ser humano que ele é. Eu acho que isso também ajuda as relações. Eu tenho um poema novo, meu, pequenininho, que diz, eu estou escrevendo muita coisa pequena, né? Concisa, né? E eu tenho um poema que eu falo assim: paixão é o estado do espírito, uma lente de aumento para enxergar as coisas como elas de fato não são. Porque lente de aumento você vai ver a coisa, né, mais de perto, você vai tentar entender com mais facilidade. A paixão não, a paixão como eu digo em outro poema, é o recreio da consciência, né? Você não enxerga, você projeta, você inventa, você idealiza uma pessoa ali na tua frente, e na verdade não é. Então, é como É se visse verdade. com lentes que vão te deixar a impressão, vão aumentar, mas não vão ver as coisas como elas não são, não como elas são. Né? Você está me fazendo lembrar aí de um pensamento do René Girard, que ele fala, né, que a verdade não são os fatos em si, mas a interpretação que se faz dos fatos, né? Então, é essa interpretação que eu faço de um fato é que me leva à ação, entendeu? Uhum. Bom, e Bom, aí, né? aí tá papo pra manga, né? Bom, aqui nós Ah, temos a Valmelo. Boa noite, Valmelo. Beleza, você está aqui com a gente. O Cadu, estou aqui ouvindo. O Ítalo Barreto mandando coração e olhinho apaixonado aqui. meu amigo querido. Com certeza, Claudinha Manzolillo, que é uma maravilha de pessoa, adoro a Claudinha Manzolillo, Admiro. dizendo, é demais, eu também. Oi. O F. Grifante, dizendo, boa noite, Cuiabá. Tá na Itália, tá falando, tá me Lembrança, ouvindo lá da Itália. Beijo, querido. boa noite, Cuiabá, lembranças boas com a Rúbia. Resperandio mandando corações. A Claudinha Manzolillo falando maravilha de pronúncia. O Estélio falando, ó, a Rebeca tá aqui presente, só tá quietinha. Oi, Quietinha. filha. Que bom que você tá aí. Mamãe te ama, morrendo de saudade. Eu tenho muito orgulho da minha filha. É.
O César Manzolillo entrou, a Reis Esperandio disse assim, Ela Estélio, tem... é verdade, ela não é tímida, kkkk. A Rê também tá te entregando, a Reis Esperandio. A Eu Val já Melo perdi dizendo que agora um pouco da timidez. é, a Val Melo dizendo que teu trabalho é belíssimo. A Eliana Calixto dizendo, Ruber Mária, você fala das suas próprias vivências nos seus poemas, ou talvez das muitas mulheres que vivem em você. Quantas mulheres cabem em você? A pergunta da Eliana Calixto. Pois é, né? Matrioscas, né? Como eu falei, né? Tudo que nós escrevemos, né? Tem muita coisa que é nossa mesmo, né? E, mas a Matrioscas, ela não é só eu também, né? Ela é a minha observação do mundo, mas a interpretação que eu faço disso sou eu também, né? Então, a maneira como alguém me conta uma história, como de um aborto que tem aqui, né? Ela me contou de um jeito, eu fui bem fiel, eu acho, né? Mas as próprias palavras que você usa, né? A maneira como você coloca os versos, isso também diz, né? Então faz, Então, desculpa te cortar. Eu estou curiosíssimo com esse poema do aborto, porque eu li tudo, né? Lê ele, depois você volta a essa questão das rubermárias, várias mulheres em você, mas lê pra gente, porque já faz um tempo que você não leu, lê pra gente esse poema do aborto. Eu estou curiosíssimo, porque. engraçado, eu não marquei ele, mas eu achei, chama Lívio. E muita gente não saca que isso aqui é um aborto, gente. Eu acho que passei batido. Aliás, o João, que foi o João Pedro Roriz, né, que foi meu editor, né, ele sacou logo e esse aqui é o preferido dele, dos poemas, né? Você estava ali dentro de mim, cólica, dor de barriga, empazinamento. Eu estava cheia, cheia de você. Que bom que você saiu. Uma merda. Isso aí, gente, é um depoimento. Ele tem muita gente que pensa que é um amor que você está nutrindo, que está te fazendo mal. Parece uma coisa assim. Mas é uma pessoa que eu conheci que me falou da dor que ela sentiu quando ela ficou grávida, né? Que, aliás, ela estava tomando anticoncepcional, porque às vezes acontece, né? E ela Uhum. já tinha até terminado o relacionamento, e ela estava numa situação muito difícil, a família não podia saber, muito conservadorismo no meio e tudo, e ela ficou muito aflita. E, diz ela que nunca pensou naquilo como se fosse um bebê que tivesse dentro dela. Aí ela confessou isso, ela falou que quando ela tomou o remédio abortivo, que quando é, não era nem feto, né, que foi muito no início, né, e quando desceu, ela deu descarga, como se aquilo fosse, ela falou para mim, sinceramente, claro que eu nunca vou falar quem é, né, mas ela disse, sinceramente, para mim aquilo ali era uma merda. Entendeu? Choca, choca. E eu acredito que a maioria das mulheres não façam aborto porque, ai, que delícia, vou fazer um aborto, né? Não é isso. A maioria das mulheres que fazem aborto no mundo, e geralmente, só para você ter uma ideia, onde isso mais acontece são nos países atrasados, né? Inclusive, de 20 anos para cá, diminuiu por causa do desenvolvimento de muitas sociedades, principalmente das sociedades desenvolvidas, né, que chegou-se a esse número, que em cada 1.000 mulheres de 46 abortos, passaram para 27. Isso é um dado, né, de fonte fidedigna. E é interessante você observar que, por exemplo, onde é que tem mais aborto hoje? É no Paquistão. De cada 1.000 mulheres, tem 50 abortos. Entendeu?
E nos países desenvolvidos, por exemplo, na Suíça, para cada 1.000 mulheres tem 5 abortos. Então, eu sou a favor do aborto, e estou dizendo isso aqui claramente, porque eu sou a favor do aborto. Eu sou a favor do aborto como uma questão de saúde pública, porque o Estado tem que enfrentar que as mulheres abortam, entendeu? E principalmente nas classes mais pobres, elas correm risco de vida. Geralmente, olha, outra coisa, o aborto acontece mais entre as meninas mais jovens. Por quê? Porque elas ainda não sabem lidar com o seu próprio corpo. Entendeu? Não, e uma coisa também impressionante é a seguinte, Gilberto, desculpa te cortar, mas é necessário. As mães ainda têm muita dificuldade de conversar com as filhas e os pais nem se fala, né? Mas eu digo as mães ficam um pudor, né? Às vezes por causa de religião e tal. E aí, já que mães não falam, né? E aí fica essa questão aqui no Brasil que não se resolve de jeito nenhum, quanto à questão da educação sexual nas escolas, que eu acho fundamental. Explicar o uso da camisinha, explicar os problemas de todas as DSTs, não digo só da AIDS, mas da gonorreia, da clamídia, da sífilis, enfim, tem várias, hepatite B, C, transmitida por contato sexual. E todos os aspectos que são necessários serem explicados para o jovem se tornar mais fortalecido, mais esclarecido, né, para poder conviver. Se a mãe não fala, o pai não fala, quem vai falar para o jovem o que é necessário fazer para não engravidar, né? Os métodos, todos os métodos de anticoncepção, né? Então, assim, contraceptivo, né? Então, assim, eu acho, não sei, a tua visão acho que vai nessa direção que a gente já conversou, né? Como é que você coloca isso dentro dessa questão do aborto, essa falta de informação sobre Eu vou te sexo, contar um sobre caso. pílula, Eu sobre vou te contar uma DIU, sobre... história. Eu tinha uma manicure aqui perto de casa Uhum, e aí ela... Não é isso. Na verdade, quando eu mudei aqui para Tijuca, eu fiquei indo em vários salões para fazer unha e eu sou muito chata, sou muito exigente e nada estava bom. Aí tem um salão aqui que fica já praticamente dentro do Salgueiro, porque eu moro perto do Salgueiro, né? uhum, E lá eu falei assim, um salão muito simplesinho, sabe? Falei assim, eu vou lá, porque essas meninas mais simples aí costumam fazer as melhores unhas. Lembrei lá da minha uhum, cidade, lá de Bauru, em Mato Grosso, que as pessoas faziam as unhas lá maravilhosas. E fui lá, então lá eu fiquei um tempinho lá. E eu fiquei percebendo que a maioria não, lá toda, eu nunca vi gente, branca lá era só eu. Inclusive eu tive sofri um certo preconceito também. Até saí de lá porque parecia que eu não era muito benquista. Mas teve um dia que a gente entrou numa conversa, tinha várias mulheres, e eu conversando com elas, eu gosto de trocar ideias com as pessoas. E aí eu uhum, perguntei para uma delas, comecei a perguntar sobre, elas estavam falando sobre quantidade a quantidade de filho que cada uma tinha. Coincidentemente, todas tinham 3, menos uma. Tinha uma que só uhum. tinha um filho. Aí, e aí uma delas, olha só a consciência, uma delas falou assim, fulano, mas você precisa dar um hominho pro seu marido, não sei o quê. Ela falou, se ele quiser um hominho, ele que vai fazer com outra, porque eu não quero mais ter filho, com essa dificuldade que tem para poder criar um filho, eu quero educar muito bem a minha filha. Ela falou assim, eu fiquei ouvindo aquilo, né? E aí saiu o assunto de aborto. E aí aquela coisa ficou meio assim, meio... Aí eu falei, eu vou falar que eu já fiz um aborto para ver se ela se abre. Aí eu falei para elas, eu já fiz um aborto. E aí abriu. Aí começaram. A maioria tinha feito 4 abortos, 3. Aí uma ainda virou para mim e falou assim, a minha mãe fez uns 10. Porque esse negócio de fazer aborto, gente, isso é muito antigo, com ervas e tudo mais. E aí eu perguntei para essa mulher que tinha. E elas também eram contra a educação sexual na escola, por causa da influência lá do Bolsonaro, né? Eu,
Aí eu perguntei para essa moça que só tinha um filho, perguntei para ela, a maioria tinha casado grávida. Você casou grávida? Não. Aí eu falei, sua mãe falava com você sobre sexo? De jeito nenhum. E como é que você aprendeu a se cuidar? Ah, eu estudei numa escola pública, mas é uma escola muito boa, e lá eles ensinaram os métodos, e eu fiquei muito atenta, porque eu não queria engravidar de jeito nenhum. E aí eu fui buscando mais informação, eu perguntava para os professores e tal. Aí eu perguntei para as outras meninas, eu falei assim, e a mãe de vocês conversava com vocês sobre sexo? Todas elas. Não, não, não. Falei, será que é por isso que vocês casaram grávidas? Aí chegamos a uma conclusão de uma maneira muito bonita, foi uma conversa muito linda, né? Eu até fiz um conto sobre isso, né? E aí elas falar, até eu lembro que elas falam assim, uai, e não é que ela tem razão? Aí eu falei, então, aí vocês continuam achando que não deve ser, não se deve falar de sexo na escola? Cara, na hora elas deram a mão à palmatória. Elas falaram assim, não, mas você tá certa. Foi porque eu não sabia. Aí, mulher nenhuma quer fazer aborto, entendeu? Elas Uhum. precisam de conhecimento, de uma assistência familiar, entendeu? As famílias precisam dessa assistência por parte do Estado, entendeu? Para orientá-las, para distribuir anticoncepcional, porque uma coisa também que fez com que diminuísse muito o número de abortos nas sociedades desenvolvidas, né, foi Uhum. justamente a grande distribuição de anticoncepcional, Sim, junto sim. com a educação Não, é também. a questão polêmica no Brasil do planejamento familiar. Essa palavrinha, ou palavrinha difícil da gente desenvolver no Brasil, planejamento familiar. Bom, vamos ler um pouquinho mais do que as pessoas estão falando. A Andréa Maralha, acho que é essa a pronúncia. Amiga querida, maravilhoso te ouvir, tanta profundidade e verdade em seu ser. Peninha, eu tenho que sair agora, vou precisar voltar ao trabalho. Obrigado também ao Marcelo pela acolhida generosa. Obrigado a você pela pela tua atenção aqui com a gente. O Cadu, do Rio de Janeiro, estou aqui ouvindo, aproveito para desejar tudo de bom para a Rubermária. Oh, obrigada, Cadu, meu querido. Que beleza. O Oscar Henrique Mas, Cardoso, Amor e Casamento. Quer falar alguma coisa? não, Não, né? O Oscar Henrique Cardoso, Amor e Casamento, algo que sempre está se reinventando. O casamento é um grande desafio. Puxa vida, e como? Paulo, deixa, deixa quieto. Paulo Purana, Ubermar é uma mulher encantadora, ô, arrasando, Paulo, obrigada. arrasando corações aí, hein? É, Cláudia Manzolillo, Papo Poético Oh, nota 10. oh, obrigada, Ju, Claudinha. Nossa, muito bom tê-la aqui. Jussi Novaes, Titia, te amo, saudade, Joaquim. Ah, é o meu sobrinho, ele é muito fofo, ele me ama. Ah, eles, os dois, eu amo demais eles. Nossa, eu me sinto inteira perto deles. Dorinha Grossi, minha namorada acredita num sonho louco que ela chama de amor. Eu, como não sei o que é isso, limito-me a beijá-la com força. Ah, que Legal. lindo, poético. É, muito legal. Dan Juan. É melhor, coisa que não é bom nem ficar questionando muito, né? O porquê. É, não, mas é aquela tal história que eu te falei. Tem um poeta, o Aloysio Rezende, que dizia assim, que o amor, num poema, né? Dizia que o amor, embora a gente nunca vai saber como é, o que é, a gente vai sempre querer saber, tentar decifrar o amor e nunca vai conseguir, mas vai ficar nesse trabalho de Sísifo, levando a pedra lá para cima, tentando descobrir o amor, e o amor vai sempre rolar a pedra Porque o para baixo amor, para a o gente. amor é uma coisa dos homens. E os homens Verdade, mudam, o amor muda também. O com desejo certeza. muda. Da Juan, Nissan, reverbera a poesia viva. E é isso aí, vamos continuar aqui. Robert Mária, fala mais um poema aí que você quiser, sobre qualquer assunto que você queira.
Eu vou ler um poema que... deixa eu achar aqui. Ai, mas aqui tá. Seu livro é um livro forte, enquanto você vai procurando, eu vou falando. Seu livro é Vai. um livro forte, denso, cheio de camadas, reflexivo, e corajoso, como foi agora a sua atitude corajosa de, ao vivo aqui, a cores, você dizer que chegou a fazer uma boa, porque realmente tem que ter muita coragem numa sociedade como a nossa, cheia de moralismos religiosos, hipocrisias e, né, falsos moralismos e tudo, a pessoa chegar a admitir para contar uma história tão linda como você contou, onde você foi socrática, né? Você fez aquela coisa da filosofia peripatética, né? Você foi conversando e levando as pessoas a construírem seus próprios saberes, né? É bem socrático o que você fez, bem legal. Você fez com ela. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer perguntas, entendeu? A pessoa fala uma coisa, aí eu gosto de fazer, ao invés de eu criticá-la, porque isso Uhum. não vai trazer bons frutos mesmo, Uhum. então, a menos que você faça uma crítica amorosa, né? Mas existe uma dificuldade, Mas, eu prefiro mas fazer perguntas. isso, mas isso, desculpa te cortar, é atitude socrática, porque Sócrates sabia que nada sabia. Então ele não vinha com aquela coisa de professor, com a didática, querendo impor uma verdade. Ele tentava descobrir a verdade junto com o aluno, né? E também o Paulo Freire depois vai aproveitar essa coisa né, essa soberba do professor se achar um poço de conhecimento, não. Ele está construindo saberes com seus alunos, né? Junto com seus alunos. E aí, Paulo achou um poema Freire, aí? achei. O Paulo Freire, ele fala, né, que o conhecimento é construído junto, né? Exatamente. Ele dá. É uma coisa socrática, né, Eu vou isso, ler né? um poema que ele, na verdade, ele fala sobre a questão do respeito da natureza, né? Uhum. E ele chama amor, né, esse poema, né? Porque foi uma coisa muito bonita que aconteceu. Um amigo do meu pai, vizinho lá, ele era garimpeiro, e eu fiz um favor para ele que ele ficou muito grato. E um dia ele saiu para poder fazer procurando ver se achava algum lugar para tirar ouro, né? Lá em Pontes Uhum. Lacerda tem muitos limpos. E aí ele viu uma flor muito diferente que ele achou muito bonita e ele teve vontade de arrancar a flor para me levar. Só que ele falou: eu Nossa, não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Ele tirou uma foto e me mostrou e me mandou a foto explicando que ele queria me dar a flor em agradecimento, mas que ele estava me dando a foto porque ele não podia matar a flor. Aí eu o fiz esse Cazuza, poema. o Cazuza, Hã? que era poeta, o seu amigo teve uma atitude poética, né? De poeta, de Muito. alma de poeta. Porque o Cazuza cantava nos anos 80, 89, né, no Ideologia, o disco Ideologia, dizia assim: foi por amor o assassinato da flor. Então, quer dizer, assassinar uma flor para dar para uma pessoa, né, ele fala isso na música, é uma atitude de amor, né? Enfim, mas foi bonito É, seu amigo eu não fiquei matar a encantada. flor. Esse cara, ele é muito sensível, uma pessoa muito bacana, e eu achei aquilo lindo. E as coisas que ele me escreveu também serviu de subsídio para poder criar esse poema. E esse poema é um poema que eu gosto muito. Manda lá, então. Ermo. Ah, tá. Chama Amor. Ermo, Uhum. perdido na serra, no lugar da pedra, a flor, retrato do seu olhar. Eu, desconectada, em busca de um sinal, um fio, sem fio. Acenei para o ser da minha janela, no umbral do seu olhar, a flor, que ele não arrancou. Para não machucá-la, preferiu possuí-la no meu peito. Parecia coroa de rei na montanha de ouro. Isso é invenção, né, minha? Olho no olho, o garimpeiro vê a flor em mim. Eu a vejo na sua janela, a beleza irradiada em nós. A despeito do seu nome, o nome da flor, nada ainda sabemos. Provisoriamente, vamos chamá-la amor. Mas depois eu descubro o nome da flor, porque ele também não sabia o nome dessa flor. Essa flor se chamava justamente Coroa de Rei, porque eu fui fazer o poema, eu fui buscar que flor era aquela, né?
encaixou perfeito o nome da flor. E eu inventei como se eu tivesse tido um romance com essa pessoa, né? Que não tem nada a ver, né? Como se fosse um namorado me dando uma flor, né? Mas que ele preferiu tirar um retrato dela, né? E me presentear com um retrato. Né? Então, esse é um poema que Coisa eu de gosto poeta. muito. Atitude de poeta. É, Porque o poeta ele é o visionário, né? Ele vê além da mesmice, né? A mesmice seria ele arrancar a flor, mas ele se negou a ir pelo cotidiano, pela mesmice, né? Golpe de visão. o Ingratado, né? Fala Lamparina. isso também. É. Essa Golpe de visão. fala do... Vai. Lamparinas, lampiões, luminárias, lâmpadas, velas, holofotes. Vamos apagar tudo? Quem sabe a gente se vê melhor? O Cairo adorava esse poema. Engraçado, é tão simples, cheio de citações, né? Mas no final, e tem toda uma ideia aí filosófica por trás disso, né? Porque a gente vive numa sociedade que é muito da visão, né? Das imagens, né? E aí é um pedido para fechar os olhos, né? E voltar um pouco mais para dentro de si mesmo e pensar, né? Isso inclui pensar também, né? Porque quem sabe assim a gente se vê melhor, né? Então, parece muito bobinho, né? Mas eu acho que não é, não. Eu fiquei duvidando, gente, mas tá, tem uma leitura, eu sei o que eu estou escrevendo aqui, que eu estou querendo dizer, eu acho interessante, mas muita gente vai achar isso aqui muito bobo. Mas aí o Não, Cairo achou maravilhoso. muito maravilhoso mesmo. É bem filosófico, bem denso e pequeno, mas bem denso, né? Vamos lá, Uhum. outro poema filosófico. O livro é todo muito denso, filosófico. Livraço, gente. Matrioscas. Ainda tem alguma sobrinha para vender? Não, né? Acabou, né? Tem, tem, Tem tem. ainda? Comprem Uhum. Matrioscas. É um livraço. Eu vou Manda ler outro um que poema. eu. Em nosso nome. Como eu disse, eu falo também muito de religião também, né? Acaba Uhum. passando por aí também. Era uma coisa que eu estava Uhum. também meio que desmistificando, assim. Eu tinha Então, escolhido. Eu tinha escolhido. Que bom que você escolheu também. exatamente, né? Meu Deus, faça-me tua santa. Deita com devoção teus olhos em mim. Ouça com ternura o clamor do meu corpo. Toque-o até a alma. Reze em meu ouvido os teus mistérios. Eleva-me nas alturas de tua glória. Ofereça teu corpo à minha língua, à minha boca o teu vinho. Mas se eu desanimar, dê-me sua extrema unção, para que eu possa gozar em outro paraíso, imaculada. Amém. É tipo uma oração, né? E aqui também está falando da violência, né? Que eu estou pedindo que, olha, se eu desanimar, ou seja, se eu não quiser mais continuar, deixa eu sair viva, né? E então vai por esse lado aí também. Mas é uma oração. E aí a pessoa como se fosse o meu Deus, digamos assim. Hum, interessante, porque engraçado, como a gente, enquanto leitor, a gente tem outras leituras, né? Tem hora aqui que me dá a impressão que você está em busca de algum Deus ou com uma leve esperança de que Deus existe e ele sopre no teu ouvido e mostra algum tipo de presença assim divina ou de epifania. Viajei, né, na maionese, né? Viajou, mas que legal que tem outras leituras, né? Olha só, né? Me dê sua extrema unção para que eu possa gozar em outro paraíso, ou seja, deixa eu ficar com outro, entendeu? Né? Tem que ser assim. Quando um não quer mais, o outro tem que deixar o outro livre, né? Um tem que deixar, os dois, né? Tem que ser livres, né? Por mais Com que você certeza. sofra, você tem que como se fazer igual os animais. Depois da briga e o vencido enfia o rabinho entre as pernas, né? E sai fora do jogo. Assim também, os animais nesse ponto são mais civilizados do que os homens, né? Uhum. Então, na verdade, é isso, né? Também que está dizendo assim.
Ressurreição. Havia um templo dentro de mim. Abri portas e janelas e expulsei todos os fantasmas. Lá, habituados há séculos, em memória de mim mesma, construí minha capela e meu corpo resgatado. Coloquei meu sangue numa taça e brindei a minha deusa. Eu, ressuscitado dentre os mortos. Aí, na verdade, tem um embate filosófico com religioso, né? É bem isso. E também tem também uma questão de valorização do seu eu também, de respeito ao seu eu, entendeu? De que você construa, coloquei meu sangue numa taça e brindei a minha deusa, eu, ressuscitado entre os mortos. Ou seja, eu tenho um eu particular. É claro que a gente não pode deixar de pensar que a gente vive em sociedade e que todo mundo tem que, de vez em quando, dar um passinho para trás, né? Uhum. Mas esse eu também, ele precisa ser respeitado, né? É o que eu sempre falo com os meus amigos, assim, sabe? Eu dou direito de todo mundo dizer o que quiser. Entendeu? Se eu vou concordar ou não, é problema meu. E eu faço isso para que eu também possa dizer o que eu quiser, entendeu? O que eles vão Uhum. fazer com isso é problema deles, entendeu? É Uhum. óbvio que a gente pode, se quiser discutir, mas vamos discutir com civilização, né? Uhum. Civilidade. E aí, quer dizer, eu estou disposta, eu já estou bem treinadinha para isso. Fala outro poema aí. Antes de você falar, Cláudia Manzolillo, A Ficção na Poesia. Coroa de Reis. Raíssa Esperandio também entrou aqui na live e está assistindo você. É Manda minha um sobrinha. beijo. Beijo, Raíssa. Bom, outro poema aí. Fala aí outro. Deixa eu ler outro aqui. Eu vou ler Jogatina. Esse eu fiz especialmente para os homens. A ideia veio quando eu tinha terminado de ler Um Jogador, do Dostoiévski, Uhum. e aí eu fiquei pensando, né, na sociedade como um jogo, né, e que os homens é que jogam mais, né, eles são mais levados nas jogatinas, né, jogos de Uhum. cartas e tal. Uhum. Aí, jogatina. Eu jogo, tu jogas, ele joga. Nós perdemos a vida num jogo. Jogo de cartas marcadas. Ouros, copas, espadas, paus no outro lado. Truca, retruca na mesa de um bar. Ensaia para aprender. Só um vai ganhar. O as. O mais importante é a competição. Ser coringa. Fazer a alegria do rei. Por dentro, tristão. Isolda só depois de morto. Então, também tem Maravilha. aqui referências de literatura, né? Que no caso eu lembrei no final, né? Eu falei, pô, o homem faz tudo isso, né? Aí eles falam, o mais importante. Aliás, devia ter saído o mais importante é a competição, entre aspas, aqui, que não saiu, né? Teve Uhum. um problema aqui. E, e aí eu fiz uma relação também, né, do romance de Tristão e Isolda, né, o que que acontece e que no final das contas, quando Isolda chega, o Tristão já estava morto, né, Uhum. e esse também é um que eu gosto bastante. Vitor Colonna gosta bastante desse poema. Não sei se ele ainda É, está aí. eu acho que está assim, tem 15 pessoas nos assistindo, muita gente foi ficando, gostando, acredito eu. E Raíssa Esperandio mandou também beijos para vocês. Muito obrigado, Raíssa. Beijão para você. Minha Deixa eu te sobrinha fazer uma, linda, muito querida. deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez alguma vez algum poema inspirada na tua filha Rebeca, ou falando alguma coisa para ela, ou alguma coisa que ela te falou gerou um poema? O que que da Rebeca talvez tem matrioscas, ou não tem? Algum poema. Há muitas coisas. Por exemplo, o início do livro começa com um poema que eu fiz inspirada nela, porque ela estava numa fase que uma hora ela estava com o cabelo de uma cor, outra hora ela estava
uma hora com cabelo comprido, ela estava se experimentando, né? Uhum. E aí eu Uhum. resolvi, né? A personagem, ela é a matriosca que começa aqui toda animada, cheia de cores, né? Cheia de fantasias, né? Então esse poema eu fiz para ela, né? Cabelos ao vento. Fala Ah, aí. essa menina, cabelos ao vento. Ah, essa menina, o que tem na cabeça? Cabelos longos, da cor do céu, da rosa, de amora, nos ombros, cheio de mechas. Cabelos curtos agora, porque a vida passa num vento e é necessário senti-la roçando a nuca. Que ela tinha cortado o cabelo roçando mesmo a nuca, sabe? Aí eu pensei nessas coisas e aí acabou que tem essa coisa filosófica, você precisa sentir a vida, né? O bafo E quente da vida na nuca. eu tenho uma sensibilidade muito grande, por exemplo, na nuca, tem isso também, né? Então, por exemplo, porque a vida passa muito rápido e é preciso Uhum. senti-la roçando a nuca, ou seja, no seu corpo, o vento que passa, né? Mas surgiu do cabelo dela cortadinho assim na nuca, né? Batidinho assim, né? Não, e tem outra coisa interessante aí de sentido que a gente pode, né, até levantar como possível sentido também para, né, atribuir sentido para esse teu verso, que é profundo, né? O livro, como eu disse já várias vezes aqui, é muito denso, profundo. É a própria questão de que você toca na vida, mas deixar-se tocar pela vida, é ter essa flexibilidade, sabe? Eu tenho um poema chamado A Dança, que eu falo do bailado onde eu começo falando do bailado do vento e os bambus, e os bambus não lutam contra o vento, eles também deixam o vento como se fosse um bailarino levar eles também, né? Aquela Eu coisa já meio vi que essa imagem, é a coisa deixar a mais vida, linda. não lutar contra a vida, né? Então, assim, tem muita sabedoria aqui interessante, né? Deixar a vida bafejar na nuca, né? Achei muito bonito esse poema. Eu não sabia que era É para Rebeca. um negócio, né? Deixa a vida me levar, né? Mas nem tanto assim também, né? Você tem que achar a justa medida. O É Spinoza uma, fala disso. negociação com a vida, né? Exatamente, você tem que negociar o seu eu com a sociedade, com o seu entorno, onde você vive, entendeu? E você tem que saber, como é que se diz, trabalhar isso, né? Com as pessoas com as quais você convive. Eu acho que eu tento fazer isso da melhor forma possível. Tem alguns sucessos, assim. Tem muita gente que pensa completamente diferente de mim, mas que continuam meus amigos, sabe? E a gente tem também coisas bacanas, momentos agradáveis. E se você sai, sabe? Se você sai do convívio, você perde a oportunidade de modificar a pessoa ou de ser modificado por ela. Então, o Com convívio, certeza. a dialética é muito importante, né, nesse sentido. E tem outra coisa, se o amigo da gente não está pronto para entender a gente e nos aceitar nos nossos erros e acertos, que raio de amigo é esse que só quer a gente quando a gente fala aquilo que ele quer ouvir, né? É preciso que a gente também fale aquilo que não está pronto para ouvir, ou que precise ouvir, né, naquele momento. Então, essa eu acho que é a verdadeira amizade, aquela que nos permite a gente ser a gente mesmo, né? A gente não se esconder por máscaras ou só dizer aquilo que faz bem ao ouvido daquela pessoa. Porque quando a gente só fala, quando a gente concorda com tudo, eu acho que não é nosso amigo, não. Porque uma vez se falou, estava conversando com uma pessoa e falou, pô, mas que coisa, né? Essa pessoa concorda com tudo e com todos, né? Eu falei, ele é amigo de todos? Eu acho isso muito difícil, né? Porque quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém, na verdade, né? É amigo só, Eu acho talvez, que de a si pessoa mesmo. dessa também sofre, né? Uma pessoa dessa sofre, né? Porque ela Mas eu fica tendo conheço, ó, que. nosso meio poético, então, como tem gente que se mascara, mas tudo bem, deixa eu falar que tem gente muito legal no meio poético e não é também por aí. Em todos os Aliás, lugares, né? até mais gente legal no meio poético do que os meus antigos amigos de escola mesmo. Eu fiz poucas amizades na escola.
E no meio poético tenho muitos, muitos, muitos amigos verdadeiros e legais e gente muito bacana. Bom, deixa eu te falar uma coisa, a gente está chegando já no finzinho da nossa live, mas eu separei um poema aqui que eu não poderia deixar de ler para te fazer uma pergunta que eu espero que você não se alongue demais, porque realmente é uma pergunta polêmica pra caramba, difícil de responder pra caramba, mas vamos lá, chama-se Vai Passar. Eu tinha que acabar com isso. Vai passar. Eu sei, meu amor, eu sei, meu amor. Os tempos são difíceis, não está nada fácil engolir esse prato requentado. Mas essa tempestade, o navio pirata, a tripulação dançante no convés, isso tudo vai passar. Os sem juízo, o Código Penal de Curitiba, a cadeia ideologizada, a desconstituição, vai passar a escola sem partido, vai passar a televisão, vai passar o saque da Bolsa Familiar, a doença da saúde, vai passar o temor às mulheres recatadas, os tiros nas Marielles, vai passar o desemprego em massa, vai passar a liquidação do presente, e esse presente sem futuro. Tudo isso vai passar quando fizermos nossa intervenção, meu bem. Vai passar, a nuvem vai passar. Como é que você está vendo o Brasil aí? Esperança? Olha, está com esperança? Eu estou entre. Às vezes eu fico com um pouco de medo ainda, né? E estou traumatizada, mas eu acredito que está passando. Eu acredito. Eu preciso acreditar também nisso, que está passando. Porque senão eu já sofri demais, entendeu? Então e aí, nesse caso, o bem vence o mal ou é o mal que, né? Porque criou-se uma polarização, como se a esquerda fosse o mal, né? E a direita fosse o bem. E, e aí? Será o que quando tudo isso passar, que eu espero que passe, eu estou acreditando que passa, né? Eu acho que é o bem, porque nós falamos, né, de amor o tempo todo, a gente falou de amor ao próximo o tempo todo, né? A paciência, né, que a gente, nem todos, mas que muitos de nós temos tido também com o outro lado, que nós temos amigos, eu tenho muitos amigos do outro lado, que eu amo muito, minha família também, então, assim, e que eu amo muito, né? Então, eu não... eu tomei muito cuidado, né, para não ferir essas pessoas, mas o que eu tentei foi conversar, entendeu? Mas às vezes, assim, a educação é como a educação, é um processo, né? Uma coisa que às vezes demora um tempo mais. Mas eu acho que tem uma coisa positiva, se é que pode tirar alguma coisa positiva disso. Mas eu acho que a sociedade brasileira, eu acho que isso vai trazer um certo amadurecimento, sabe, político para a Não sociedade. há mal, não há mal que para sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Esse ditado é muito Como diz certo. Olha a mas pandemia aí que passou. aí eu venho, eu lembro de Salomão, né? Que Salomão tinha um desânimo, né, com as mudanças, né? Porque ele fala, ele no Eclesiastes, ele fala assim, né, que as gerações passam e tudo se esquece. Às vezes eu tenho a impressão também, né, aliás, o eterno retorno do Nietzsche é tirado dali, né? Então, às vezes eu Não, e tenho a outra, impressão que a gente vai ficar nesse, sabe, nessa vamos, quem é vamos, vamos, vamos. A vida é né? luta, a vida é luta política, a vida é luta de classe, a vida é esse vai e vem. O nosso paraíso, Ubermar, é o inferno deles. Quando o nosso tomou posse, o Brasil para eles era o inferno. E quando deles tomou posse, a vida virou um inferno para nós. Então são modos de pensar o mundo que não é o nosso modo de pensar o mundo, né? Então o que é inferno para a gente é paraíso para eles. Infelizmente, eu acho, né, que só não é legal a fome como voltou. Tem coisas que são, algumas coisas são discutíveis. A gente pode parar para discutir. Outras coisas eu acho que é uma necessidade tão básica. O prato cheio das pessoas, a fome que estava já erradicada do mapa da fome aqui no Brasil, enfim, são coisas que tem como não discutir, sabe? Não dá para discutir fome
não dá para discutir um monte de gente morando agora nas ruas, decuplicou o número de moradores de rua de uma tal forma que eu não... Se eu sair na rua todo dia e eu não 5 a 10 pessoas não me pedirem socorro, isso realmente piorou demais. Então tem coisas que não dá para discutir, né? Piorou mesmo. E as outras coisas realmente eu não sei até que ponto podemos discutir, enfim. Mas isso foi muito bom. A gente podia estar discutindo, estender a live, mas a live já chegou. Porque teu livro é tão rico, que a gente tinha que fazer 2, 3 lives para falar do teu livro. Gente, comprem, ainda tem matrioscas, comprem com Rubemara Esperandio. É um livraço. Eu espero que vocês tenham gostado hoje da nossa live. Eu adorei, amei. Nossa, a Rubemara é uma fonte de provocação filosófica o tempo inteiro e de papo. A gente fica umas 5 horas papeando, né? A gente tem que ficar 5 horas papeando. Aliás, a gente conversa muito, né? Oh, meu Deus do céu, e como? A gente esquece até de live comer. Live de 20 minutos. Era para durar menos, durou 1h30, mas tudo bem. Não. Eu quis dizer os nossos zaps lá, né? As mensagens que a gente manda um para o outro, né? De 14 minutos. Áudio de 14, 15. Já teve áudio de 20 minutos de zap da gente. Áudio de 20 minutos. É isso, meu amor. Obrigado pela tua presença. Deixa um recado aí pra galerinha. Teve muita gente da tua família, amigos, gente querida, muitos amigos, muita família. Deixa aí o recado de carinho e de agradecimento aí pro nosso público aí que nos acompanhou aí. Bom, primeiramente eu quero te agradecer. Eu acho que eu gostei muito de dar essa entrevista. Você fez perguntas muito pertinentes, né, que me fez também aprofundar na resposta. E é muito importante o entrevistador, né, a maneira como ele entrevista, a bagagem do entrevistador, você demonstrou isso. Eu já vi outras lives suas, achei muito boas também nesse sentido. Eu queria muito te dar essa entrevista. E eu quero agradecer imensamente os meus amigos que apareceram aí, minha família, né? Eu sei que tem gente aí que não concorda com o meu pensamento, mas eu luto pela democracia, eu te dou o direito também de pensar como você pensa, mas a gente precisa conversar, a gente tem que ir conversando. É isso aí. Para chegar a um ponto em comum aí de pensamento, né? Mas chegar a algum tipo de convergência, né? Gente, próximo Papo Pólen, foi um prazerzaço encontrar vocês aqui, os novos amigos que apareceram para nos assistir. Poxa, obrigado pela audiência que vocês nos deram, né, a atenção de vocês, que bacana. Próximo Papo Pólen vai ser com Vitor Colono, um amigo queridíssimo meu e da Rubemara, outro também que é uma pessoa maravilhosa para conversar e para falar poemas, artistaço também, outro artistaço. Outro grande poeta, outro grande pensador da realidade, nem Rubemara, que hoje deu aqui assim, eu acho que minutos, né, hora até de prazer para a gente, nesse grande conhecimento que ela tem, essa grande bagagem dela de vida, grande bagagem de vida e grande bagagem cultural que ela lê, ela é uma traça, ela devora livros e mais livros e mais livros. Rubemara, obrigado por tudo, ficamos por aqui. Gente, a próxima vai ser, hoje é dia 14, né? A próxima vai ser dia 28 de setembro, com Vitor Colonna, Papo Pólen. Participe, Rubemara, mandando perguntas, claro, que eu sei que você não vai perder. Você não perderá a próxima live. Gente, até a próxima. Gente, obrigado por tudo. Beijo, Rubemara, e beijo todo mundo aí que esteve com a gente. Beijão, até a próxima, dia 28, hein? 28 de setembro.